E daí o missionário liga pra gente, líder de zona, e falou: Edu Loureiro, vai pra sua casa, arruma suas malas, que vai passar um carro aí pra te pegar. Daí eu falei: o que eu fiz? Primeira coisa que eu pensei, eu falei: não fiz nada, né? Não é pra mim, exatamente. Eu falei: não, tá brincando, né, Elder? Ele: não, eu tô falando sério. Vai pra sua casa, pega suas malas, vai passar um carro aí. Do nada, do nada. Olha esses bonés, que legal, cara. Cara, você que é da região de Criciúma, aqui, região aqui, sul de Santa Catarina, Tá fazendo propaganda tá mesmo? precisando de um veículo, de um carro, ponto A Multimarcas. Só deixa colorido essa parte aqui, editor, se ele pagar, tá? Não, ele Não, vai pagar. não, O cara é cara. sério. O cara é sério. O cara é de confiança. O cara tem... É meu irmão de Ponto coração. A, ó. Ramon, te amo, brother. Meu irmão de coração, tá aqui, ó. Ponto A Ponto A Veículos. Multimarcas, meu irmão de coração. Só vou tirar carro o de boné. procedência. Vou ficar sem boné porque a minha careca tá muito bonita. Galera, eu sou o David. E eu sou o Marcos Vinícius e seja bem-vindo ao Zioncast. Hoje eu fiz o teu papel, cara. Ah, mudamos de lugar. Seja bem-vindo ao Zioncast e... A mulherada tava reclamando que não tava aparecendo. Você? É, É verdade, você é bem mais bonito. é verdade. Eu acho. Também acho. Eu te acho mais bonito. Tu é mais legal. Eu também acho que eu sou Mas mais eu legal. sou mais bonito. É, tem esse controle, né? Eu sou mais legal e você Mas mais agora eu vou bonito. dizer pra ti. O nosso convidado hoje... É um cara bonito, cara. Pô, pensa num cara bonito. Mas antes de falar do nosso bonitão aqui, cara, verdade. tem muita coisa legal pra sugar dele, hein? Hoje vai Muita ser... coisa legal. Não sai daqui, assiste até o final. Então já curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e vai lá na Zion.cast no Instagram. Já tem um monte de resenha, já tem um monte de coisa legal. Tá muito bacana lá. Bastante Apresenta aí conteúdo legal. o bonitão Essa das é boa. paradas. Nós estamos hoje com Luan. Luan. Que cara... Loureiro. Luan Loureiro. Que cara bonito esse cara. Olha Obrigado, o cabelo obrigado. dele. Cortei ontem, só pra mim. Ah, gostei! Nós estamos famosos, cara. As Não, pessoas estão se maquiando. Eu adoro E isso. cortando o cabelo pra Eu tá adoro aqui, isso. cara. Eu adoro isso. Eu me sinto Bacana. tão bem quando as pessoas falam que se preparam pra vir aqui. É, tem que vir, né? Tem que vir, né? Nós estamos bombando, cara. Estão bombando, Por bombando. causa de vocês que estão compartilhando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Bom, O pessoal Tá é motivando muito a gente. participativo. Muito, cara. Comenta, conversa, compartilha. Pô, obrigadão, gente. Obrigado O mesmo. nosso público é muito fiel. É verdade. Luan, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, o que tu tá fazendo em Criciúma, cara? Tu é de muito, muito além. Essa é a hora que o editor vai botando o vídeo bem fininho, bem pequenininho, bem lá na frente. De onde é que tu é? então eu nasci no Acre, né? Rio Branco, Acre. Onde é que é Acre, isso? velho. Tu é do Acre. Onde é que é? Dinossauro. Onde, Não, aonde tem que é dinossauro, isso? não. É no norte do Brasil, com a divisa com a Bolívia e com o Peru. Faz parte do Brasil? Mas foi comprado pelo Brasil. Aí. Foi uma garoto. grana boa, foi uma grana boa. Não foi trocado por espelho. Não foi, isso é mentira. O pessoal conta aí. Gente, o Luan, pra quem não. Provavelmente vai ter muita gente que fala, eu acho que eu conheço esse rapaz, eu conheço ele de algum lugar. Como é que era o nome do canal? Bem Mormons. Bem Mormons. Procura aí. Ah, é verdade, cara. Procura aí. Que legal. Ele é famosinho, cara. Claro que é, ele é estrelinha. A gente chegou a 2.000 inscritos, né? Daí a gente parou o canal. 2.000 2.000, inscritos, 2.000. cara. Eu tô com 200 e acho que é muito legal. Nós estamos felizão E com tem 200. vídeos que tem mais de 10.000 visualizações. Sério mesmo? Aham. Caramba. Tipo de pessoa num baile tem mais de 10.000. Legal. Sério, cara? É. Antes da missão a gente gravou, né? Daí a gente foi pra missão, acabou. Vamos comprar o canal dele. Vamos. Já tá com 2.000 inscritos. É verdade. É, Tem a senha ainda? tenho. Eu postei um vídeo esses dias lá com a campanha de uns missionários da minha missão. Eu postei lá, mas não dá mais tanta visualização, né? Tem que dar... Tava continuidade. né? tem que dar continuidade. Tava meio parado, né? É. Será que se a gente botasse uma chamadinha lá pra chamar mais gente pro nosso? Pode ser também. Podemos fazer uma negociação. É verdade. Mas vamos lá, Luan. Moletão. Bonito moletão. Tô feliz. Vamos lá, e aí? Conta aí, como é que tu veio parar? Então, nossa, é uma história bem...
É que minha vida é Deixa sempre eu assim. só fazer. Desculpa. Só pra perguntar. Tu saiu de missão daqui? Não, Tu saiu de onde? de Goiânia Ah, de Goiânia. Então, do Acre, pra Goiânia. Goiânia. Então a minha história começou assim, né? Eu nasci em Rio Branco, Acre, e a gente se mudou pra Goiânia quando eu tinha 4 anos. E daí a gente passou mais tempo lá. Aí tu montou uma dupla sertaneja. Não, a gente manteve essa raiz acriana. Mas daí a gente morou muito tempo em Goiânia, a gente voltou pro Acre uma época, depois voltou pra Goiânia, voltou pro Acre e pra Goiânia de novo. Acho que foi umas 3 vezes, 3 mudanças que a gente fez de estado, né? E daí, quando a minha irmã casou, ela casou com um gaúcho, lá em Pelotas, Rio Grande do Sul. Caramba, imagina, Acre, Pelotas. Eles começaram a conversar depois na missão, a gente tava morando em Goiânia, né? Daí ela foi morar pra lá e casou com ele, né? Casou com ele e foi morar lá, né? Tá, mas peraí, como é que eles se conheceram? Então, eles se viram na mesma missão. Ah, Exatamente. Mas daí, se quiser se pensar... flertaram lá. Não, eu defender ela aqui, né? Vou defender minha irmã porque eu sei da história. Tipo, eles começaram a... Acho que eles pouco tinham se visto na missão. Igual a história da Astrogida que contou aqui do Jean. Legal. Que bom que foi tudo Foi certo, depois, né? então, assim, que... E daí eu lembro que essa viagem foi uma viagem assim, que ela casou, né? E daí não tava muito boa a situação financeira também, mas tinha que vir pro casamento da minha irmã. Então a gente veio de carro de Goiânia pra Pelotas, Rio Grande do Sul. Ah, mas daí Goiânia é um pouquinho mais perto. Mas dá quase 3 dias, né? Do Acre ia dar o quê? Um mês? Tipo isso, né? Ia dar uma semana, né, do Acre. De Goiânia são 3 dias pro Acre, 2 dias e meio, né? Então ia dar quase uma semana. Caraca! Todos os Você já dias é úteis. de carro! A gente foi de carro pro casamento dela. E daí a gente foi dormindo pra economizar, né? Porque a gente tava em família grande, né? Dormir em hotel. A gente foi dormir na casa de conhecidos. Tinha uma família conhecida em Palhoça. A gente dormiu lá. Tinha uma em Sorocaba, em São Paulo. A gente dormiu também. Tudo acriano. A gente ia dormir na casa da acriana. E daí, no dia do casamento no templo, lá de Porto Alegre, era dia de caravana da Estaca Tubarão aqui. E daí a gente queria um lugar pra dormir. A gente não tinha um lugar... Tipo, a gente tinha Palhoça, que tava muito longe, né? Ia ser... Sim. Nossa, aí dá quanto tempo, né? De Porto Alegre? Mais de 6 horas, né? E já tava meio tarde, né? Assim, que era no final do dia, né? Quando a caravana tava acabando já. E daí a gente encontrou o pessoal de Criciúma. Inclusive, a minha esposa tava lá nesse dia. Mas eu não vi ela. A gente não se lembra se a gente se viu ou não. Mas ela tava lá e eu vi o pessoal que ela viu, mas não lembro dela lá no dia. É mesmo? No dia do casamento da minha irmã. Ela tava fazendo batistério. Provavelmente, eu tenho quase certeza que a gente tava na mesma sessão do batistério. Mas a gente não lembra de nada. Caramba. Legal, cara. Não era pra conhecê-la lá. Não era. Até a Natália que veio aqui, um vídeo no canal, eu lembro que ela assistiu o canal do Ben Mormons. Acho que a Laura também assistiu o canal do Ben Mormons. O pessoal de Criciúma era fã do meu canal. Sim, eu Sim, seguia. eu assistia teu canal. Eu seguia ainda antes de te conhecer. Daí o meu pai perguntou pra alguém lá, eu acho que era pro Luciano ali do templo, né? Sim. E daí ele... Grande Luciano. Luciano, quando eu vim pra Criciúma, te queremos aqui. Cara, Luciano. Luciano deve ter muita Ele é experiência. fantástico, cara. Eu te amo, cara. Sério. Que cara legal. E daí ele perguntou, acho que foi pro Paulo de Sá, né? Paulo de Sá. E daí ele falou, não tenho, mas o meu pai tem lugar pra dormir, que eram 5 pessoas, né? Minha avó tava com a gente também. E daí a gente dormiu... 5 no carro, numa viagem de 3 dias. Exatamente. Caraca. E Chegou um momento que tu não queria mais ver tua família. Tipo isso. Mas a gente tava acostumado, a gente foi muitas vezes pro Acre. Ah. A gente foi muitas vezes. E pro Acre deve ser mais divertido, deve pegar até barco, né? E pegava balsa. A gente tinha que traçar um rio de balsa. De Porto Velho ligava Rondônia com Acre, né? Daí a gente tinha que ir de balsa. Hoje tem ponte, foi inaugurado uns meses atrás. Depois de muitos anos, né? Graças ao bolso. E daí
A gente É dormiu. aquele rio, é o Rio Madeira, né? Isso, Rio Madeira, Rio Caramba, Madeira. É legal. verdade, eu vi a notícia da E inauguração. daí a gente veio parar em Criciúma, a gente dormiu aqui. Dormiu em Criciúma. E no domingo, no outro dia era domingo, meu pai nunca gostou de viajar no domingo, né? Então a gente foi pra igreja domingo na Alissara. E hoje, teu pai é meu bispo. Bispo Silva, lá da Alissara. Olha o que um casamento faz, cara. É. Olha quantas coisas aconteceram, quantas mudanças. E aí, mas o que fez Na verdade, brilhar? uma missão, né? Sim. Olha só A o que missão. uma missão faz. É uma missão. Se conheceram na missão, mas se falaram depois, casaram, e aí, né, vieram para aqui, foram dormir na casa do irmão Clóvis de Sá, né? A missão da tua irmã mudou a tua vida, fez tu Mudou conhecer minha a vida, tua esposa, exatamente. cara. Se eu não tivesse vindo, a gente não tinha morado aqui, não tinha conhecido minha esposa, né? E aí, foram E tu domingo não na seria igreja, feliz, né? e aí conheceram a cidade e gostaram? A gente gostou, assim, que... A gente Vamos lá. O que mais assim, o que te... Pau, o que era mais diferente? Então, Eu conheço o Nordeste, não conheço o Norte. Mas assim, o que te impressionou, assim, quando vocês chegaram aqui em Santa Catarina? Então, era cidade não muito grande e menos confusão, e a gente via que tinha mais segurança na rua. E, cara, cidade grande é complicado. O presidente Sá veio aqui, né, contou da história de Goiânia. Na época dele era menos perigoso do que é hoje em dia lá. Entendeu? Então, lá eu vivia com medo, né, na rua. E que era uma cidade que a gente achou excelente. A gente gostou da Alissara, fomos bem recebidos. Daí meu pai quis tentar aqui, né? Legal. Que legal, cara, que legal. Que história bacana. Isso já tinha servido missão? Eu não. Não. Não, isso foi em 2017. Então eu basicamente vi minha esposa antes de ir pra missão. E não lembro de ter visto ela, né? Tinha tantas outras garotas, né? Não tinha ninguém. Batistério é legal, né, pra isso. Cara, batistéria é legal. Era muito legal. Tá, vamos lá. Missão. Então, daí chegou o meu chamado pra missão, né? Inclusive tem um vídeo do meu chamado, se vocês quiserem ver eu assistindo lá no Ben Mormon. Só ir lá, abrindo meu chamado. O link tá aqui na descrição. Entra aqui na descrição e assiste lá. Eu fui chamado pra missão Nicarágua, Manágua, Sul. Caramba, cara. Nicarágua, cara. Como é que foi isso? Então, vocês estavam perguntando onde era que o Acre, né? Eu perguntei onde é que é Nicarágua. Foi direto no mapa mundi. Não, mas sério, literalmente, nunca tinha ouvido falar, cara. E olha que eu sou bom de geografia, eu conheço muitos países, né? Eu sempre fui bem, as capitais do Brasil, sei tudo também. Mas assim, quando eu olhei Nicarágua, cara, nunca na minha vida. Nunca. E foi assim. E tu esperava ir pra fora ou não? Na verdade, eu esperava um pouco. Porque na minha bênção patriarcal, fala que no devido tempo eu ia pregar o evangelho do outro lado do mundo. Então eu não sabia se era na missão mesmo, se ia ser depois, não sabia como. Essa promessa nem cumpriu ainda. Se não cumpriu ainda, não sei, né? Mas É do outro lado. do outro lado do mundo. Nicarágua é ali. Não exatamente. Acho que... Era o que eu pensava, daí eu tinha medo de ir pro Japão, né? Pro Japão eu não queria ir. Porque eu falava outro lado do mundo, né? Eu falei, não, né? Mas eu nunca falei disso, só quem sabia era eu e meu pai, a gente conversava ali, né? Entre nós dois, mas quando abriu minha chamada eu tive certeza que pelo menos naquele momento era o outro lado do mundo que o senhor falou, né? Eu tava indo pregar o evangelho. É só pra te lembrar, David, o único que pode interpretar esse patriarcal é a pessoa mesmo que recebe, tá? Não, eu gosto de interpretar. Fica essa doutrina aí. Se ele não, Se é outro lado do mundo, é outro lado do mundo, cara. se ele não quer ser interpretado, não fala pra mim. Derramou o suco. Mas você não tava em Criciúma quando você mandou o chamado. Não, tava em Goiânia. Tava em Goiânia, vocês tinham voltado pra lá. Isso. Tá, entendi. E Aí aí eu foi pra saí de missão. lá. E aí enquanto você estava na missão, teu pai veio Meus pra cá pais se pra morar mudaram. pra cá. Grande Marcelo, cara, eu sou fã do seu pai. Sério mesmo. Pode me chamar de puxa-saco. Eu sou fã demais do Bispo Silva. Demais. Bom homem. Ótimo homem. Muito bom. Verdade. Cara, e aí? Nicarágua, meu irmão. Como é que é servir em Nicarágua? É bem interessante. Bem louco, na verdade, né? O que mais, assim, me chamou a atenção é a diferença de cultura, né? Eu acho que todo missionário que deve ir pra fora deve sentir a mesma coisa, né? Até aqui mesmo no Brasil, né? Você veio do Nordeste, né?
É um choque de cultura, assim, cara. Outro país. É literalmente, né? Outro país. Pernambuco é outro país, cara. É outro país. É, Até o dialeto lá, o... exatamente. E daí, tipo, Oxe, mainha. no CTM a gente aprende muito sobre o dom de línguas quando a gente vai servir fora, né? Eles ficam só falando disso, dom de línguas, dom de línguas. Foi CTM em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Aqui no CTM é preparado, né? Dão até aula de japonês. Verdade, O cara. Brasil tá chique. Verdade. Legal. Nosso CTM Dos é maiores top do demais. mundo. E daí a gente aprende, a gente sai do CTM pensando que sabe falar espanhol. Porque todo mundo fala assim, ó, né? Ah, vai se ver espanhol facinho, né? Parecido com o português, Muito né? parecido com o português. Muito parecido, muito similar. Nada a ver. Mas não é cara. bem assim, cara. Não tem nada a ver com É. português, cara. E principalmente que o espanhol é falado em muitos países do mundo, né? Então cada país é um Cada dialeto país é um- diferente, é. né? E daí, quando eu cheguei em Nicarágua, ninguém me entendia. Mas tinha, por exemplo, tem o espanhol mesmo, né? O espanhol, mas eles tinham algum outro... Língua local? É, porque tem, por exemplo, aqui na Argentina e no Paraguai, eles têm o castelhano, né? Isso, É Paraguai, né? o Guarani, né? Guarani, castelhano. Tupi- Guarani, né? É. Castelhano é onde? Argentina? E agora, sei lá, tanto faz. Ele Mas que é enfim, bom de lá. geografia, não sou É. eu. O que tinha lá? Tinha algum outro? Então, em Nicarágua, tinha uma região da costa, assim, tinha uma região que tinha mais predominância de negros, e eles falavam inglês e com crioulo também, né? Que era um dialeto que eles criaram lá. Tipo de haitiano. É, tipo de haitiano, só que o do Haiti é mais focado no No francês. francês, é. O deles era no inglês mesmo. Então eles falavam inglês, era um inglês. Quando tu vê eles falando assim, dava pra entender melhor, né? Mas era um inglês, parecia um inglês diferente, né? Era muito, muito bacana. Ninguém te entendia nada. Não, Falava quando eu um cheguei- portunhol feio. Nossa. E tinha muitos brasileiros juntos contigo na missão, não? Tinha comigo 6. Na missão inteira. Bem pouco. 6 brasileiros, bem O pouco. que tinha mais? Mas não tinha nenhum de Nicarágua, tá? Todos eram de fora. É mesmo? Sério, fora. cara? Tudo de A fora. igreja não é forte lá? Assim, tem 2 missões, né? Agora só tem uma. Eu vou contar daqui a pouco já, porque que só tem uma. Mas os missionários não serviam lá na minha época. Agora estão servindo. Com a pandemia, né? Sim. Tem um monte de nicaragüenses servindo lá. Mas na minha época não tinha, cara. Só tinha gente de El Salvador, República Dominicana tinha muito. Americano nem se fala, né? Tem todas as missões. É lotado. É a fábrica. Era cheio. É a fábrica. É a fábrica. De Utah. Salt Lake é a fábrica. Legal, cara. E daí, cara, eu lembro na minha primeira lição na minha área, né? Com o meu treinador. Que eu tinha andado Qual era a cidade? em San Marcos. San Marcos, Carazo. É uma cidadezinha pequena. E daí na primeira lição com o meu treinador. Ele deixou pra me falar, acho que só a primeira visão. E eu prestei meu testemunho, né? Eu não lembro exatamente que... A gente ensinou a primeira lição, né? E daí, depois que eu falei e prestei meu testemunho, a pessoa que estava sendo ensinada olhou pro meu companheiro e disse: O que ele falou? Ai, que horrível, cara. Sério, cara? Sério. Putz, que ele falou? Tu sentiu na pele o que os gringos passam. Coitado, né? Cara, que os americanos passam. Caramba, cara, ela não entendeu nada. Nada, né? Porque sabia que tem pessoas que se negam a ouvir, a entender. Uhum. Porque eu tinha um companheiro americano meu que falava português muito bem. Mas, o cara falava mas será muito que bem. tu não tava acostumado? Pode Também. ser, assim, cara. né? Não, o mas teu eu... ouvido Mas é que acostumado. a gente precisa se esforçar, né? Pra entender. Tipo, ouvido de mãe. É. Porque Só. tem umas crianças que falam e eu não entendo nada. Aí, tipo a minha amiga Anne, o Ramon, dono da Pontual Multimarcas, minha amiga, a filha dela fala, eu não entendo nada. E ela não, a lápis, ela quer o lápis. Ela quer não sei o que. Então, é isso aí. Tipo, ouvindo. Não, mas não, falando Mas, sério. o meu presidente de missão, ele falava o seguinte, missionários, preste atenção. As pessoas só vão captar 10% de tudo que vocês falarem. Qual os 10% que vocês querem que ela ouça? Sério isso? Sério. Não tinha visto isso ainda. Ele falava. Meu presidente de missão, ele foi um dos caras que ajudou a desenvolver o Pregar Meu Evangelho. Por isso Depois então. que ele terminou de desenvolver o Pregar Meu Evangelho,
Ele falou, agora tu vai lá testar. Mandaram pro Brasil. Ah, legal. Chamaram ele como presidente de missão. Qual o nome dele? Presidente Woodruff. Hoje ele é assistente do profeta. Uau! Quando legal, o profeta veio para São Paulo, parece ele assim nas fotos. Com o Papa, tem as fotos do presidente Nelson com o Papa. Ele aparece em vários. Ele é assistente do profeta hoje. Que legal, cara. Compartilha com ele no Zioncast. Tem vergonha. Mas ele falou isso. Ele falou sobre esse 10 negócio de 10%. Sim. E eu lembrei, qual é os 10%, sabe? Às vezes as pessoas estão lá, sabe? Daí começa a perceber o sotaque. Não presta atenção no que realmente, na primeira visão. As pessoas não querem entender, às vezes, tá falando. Olha, mas isso foi na primeira lição, né? Mas eu presto testemunho sobre o dom de línguas. 1 semana eu precisei para poder conseguir ensinar as pessoas pelo Espírito, assim, né? Mas dom ou dedicação? Dom e dedicação, né? Tem que andar lado a lado, né? Não adianta eu pedir pro Senhor falar, fazer que eu fale um idioma, né? Se eu não me dedico. Eu me dediquei bastante. Mas é o que ele falou, cara. Os dons, você pode nascer com dons e você pode adquirir dons. Exatamente. Mas eu tenho esse testemunho não porque vivi isso, ter que falar outra língua, mas porque vi companheiros meus. Sim. Treinei americanos. E aí eu vi, literalmente, o dom de línguas. O cara aprendeu a falar português muito rápido, muito bem. E eu acho que o dom de línguas vem pela imposição das mãos quando você é chamado como missionário. E aí, claro, com a sua dedicação, com o seu esforço, fé sem obras é mortas, e é isso aí. Continua, desculpa. Legal. Exatamente. Então foi incrível, assim, o dom de línguas realmente é verdadeiro. Eu senti na pele, né? E... a próxima vez que tu falou a primeira visão já saiu diferente. Já saiu diferente. Já tava conseguindo me entender. Nossa, daí o interessante é que eu senti na pele o que os americanos sentem aqui. Quando a pessoa fala que é americana, que todo mundo ama, né? Americano, não sei o que. Você é de onde é? É de São Paulo? São Paulo. Americano aqui. Comigo era a mesma coisa. O carinho. Então, lá em Nicarágua, por incrível que pareça, eles não gostam dos americanos. Ah, é? É. Tem uma rincha, assim. Eles chamam... Gringo em Nicarágua é só americano. Entendeu? Eu sou de fora de Nicarágua, mas não era gringo. Gringo era americano, branco, do olho azul. Do olho verde, do olho azul. E daí os meus companheiros... Eu não tive companheiro americano lá, né? Só ali da região mesmo. De El Salvador, que era pertinho ali. E de República Dominicana. Esses 2 países que eram meus companheiros. E daí quando eu chegava lá, falava que eu era brasileiro. E as pessoas falavam, brasileiro? Sério? Conhece Neymar? Que legal, cara! Meu companheiro, meu treinador, falava que eu era sobrinho do Neymar. Principalmente para as crianças na rua, assim, ó. Caramba, cara, que legal. Daí lá a gente era amado, né? Os brasileiros eram amados. Mas eu tenho que te perguntar, algum companheiro... Porque a gente... Eu sei que no espanhol talvez mais difícil, ou não. Mas a gente gostava de fazer pegadinhas com os americanos, ensinando coisa errada, né? Em vez de ensinar que isso aqui é copo, cotonete. O George ensinou para o companheiro dele pedir beijinho na padaria. Não foi na padaria. No selo do correio. Selo do correio. E aí, fizeram alguma pegadinha desse tipo contigo? Comigo não. Porque como o espanhol é mais próximo do português, eu até entendia bastante, né? Mas com os americanos eles faziam. Eles faziam as mesmas pegadinhas que tem aqui. Sempre assim. Aquela do estou grávido, né? Só que em espanhol. E é as mesmas pegadinhas, assim. Mas eu não caí em nenhuma dessas. Não caiu em nenhuma. Quem foi teu presidente? Meu primeiro presidente foi o presidente Brown. Americano. Você viu na Espanha ele. Na Espanha? Legal. Espanha. Difícil pra caramba. Batizou 2 pessoas na missão inteira. Nossa. E ele foi o Elder Brown. Elder Brown. Eu tinha que falar isso, cara. Na verdade, eu aprendi uma coisa muito importante com ele, citando agora a Espanha, né, que ele disse que serviu. É que ele ensinava a gente que a gente precisava ter a nossa fé focada em Jesus Cristo, não nos resultados. Então ele falou numa conferência pra gente assim... Fala isso de novo.
nossa fé precisa estar focada em Jesus Cristo, não nos resultados. Porque a nossa tendência, quando dá algo errado, a gente fica triste. Mas daí a nossa fé não está sendo em Jesus Cristo, a gente ficar triste, né? A tua esposa, quando veio aqui, ela falou uma experiência sobre isso, que ela estava preocupada, que Exatamente. não estava tendo resultados. Uhum. Está aqui o moreno bonito da Duda. Quem assistiu o vídeo anterior... E isso ajudou a minha missão inteira, porque ele falou assim, ele falou o seguinte, ele falou, vocês acham que o Senhor me mandou para a Espanha para batizar 2 pessoas para abaixar minha fé? Ele disse, não. E daí isso é uma coisa que eu levei para minha missão inteira, né? Então, para mim, na missão... Mas não dava pra comparar, porque Nicarágua batiza pra caramba. Sim, era bem... Por isso que ele falou isso, né? Porque, tipo, com relação a isso, era totalmente diferente. Então, ele falava isso porque ele disse que não era para baixar a fé. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Porque das duas formas a gente é afetado. Quando ele fala do resultado, é muito legal essa compreensão, porque quando você serve no Nordeste, você está acostumado a batizar toda semana, você fica 2 semanas sem batizar. Não batizou toda semana? Mas aí você fica 2 semanas sem batizar, e aí você fica triste, chateado, não é verdade? Não sei o que é isso. E é isso aí. Continua ali. Pois é, isso foi a maior lição que eu aprendi com ele, né? Que me ajudou quando eu troquei de missão. Trocou de missão? Como assim? Então, hoje tá... Tu é da época também que já não podia usar camisa azul? Não, acho que não. Seria bom que não pudesse... Pode trocar de missão agora? Que história é essa? Seria bom que não pudesse usar gravata, que em Nicarágua era quem? Não sei se passou isso no Nordeste, cara, mas a gravata incomodava. Em Nicarágua... Eu tinha a marca da gravata. Sim. A gravata ficou... Camisa branca, os raios passam, né? Sim. Aí fica a marca da gravata. É sério? Nossa. É sério. Sério isso, cara? Sério. Então, foi bem antes da pandemia. Eu era tá? brancão. Ah, tu era branco? E aqui na gravata eu era mais branco ainda. Muito Tô bom. vermelho, né? Muito bom. Foi bem Não, antes... mas peraí, explica isso aí, cara. Tá errado. Que foi bem antes da pandemia, porque hoje tá comum, né? Hoje aconteceu muitos casos por causa da pandemia, a igreja designou os missionários, né? Mas Sim. eu acho que eu nunca tinha ouvido relato de o que aconteceu na minha missão. Nunca. Simplesmente, eu lembro até hoje. Esse dia, a gente tava falando de batismo, né? Coincidentemente, eu tinha tido um batismo de um super eleito, assim. Tava tudo dando certo na área. O cara tava pronto, era um jovem, né? O Camilo. Tá firme na igreja ainda e espero que vai servir uma missão. Manda esse vídeo pra ele lá. Vou Pra mandar. E daí, a minha roupa tava molhada, a gente tava numa casa de uma pessoa, e daí o missionário liga pra gente, líder de zona, e falou, do Loureiro, vai pra sua casa, arruma suas malas, que vai passar um carro aí pra te pegar. Daí eu falei, o que eu fiz? Primeira coisa que eu pensei, eu falei, não fiz nada, né? Não é pra mim, exatamente. Eu falei, não, tá brincando, né, Helder? Ele, não, eu tô falando sério. Vai pra sua casa, pega suas malas, vai passar um carro aí. Do nada. Sério mesmo? Do nada, e passou o carro lá pra buscar eu. O meu companheiro ficou na área, porque eles não podiam tirar todos os missionários de uma vez, que tinha que... Não, só pra ter ideia. Daí eles tiraram a gente, botaram a gente no hotel, mais de 100 missionários, né? No hotel, na frente do aeroporto a gente tava. A gente ficou uns 4, 5 dias ali, nesse hotel. Eu não vi nem a confirmação do meu recém-converso, Sério? que tinha se batizado no sábado. Sim, porque foi Domingo na noite. No domingo eu tava no hotel, com os outros Tá, missionários. mas por quê? Então, o Nicarágua tava passando por uma revolução lá. Uma briga... Guerra Civil? não chegava a ser uma guerra civil, mas, nossa, chegou a ser porque morreu muita gente na rua, né? Sério, O cara? pessoal tava indo contra o governo, né? E a polícia não tinha dó, matava mesmo, tirava com bala de verdade. Uau. Até morreu um membro da igreja também, que tava lá numa manifestação, acabou sendo atingido lá também. Ficou bem feia a situação, assim. Mas em momento algum tu percebeu que essa movimentação toda tava indo embora por causa disso? Então, Onde vocês estavam não era perigoso? tava perigoso.
Eu tava lendo no meu diário. Teve uma vez que a gente ficou... Quantos dias que a gente ficou em casa? A gente ficou acho que 2, 3 dias em casa, sem poder sair. Que quando começou essa Eu manifestação. ficava em casa por causa de carnaval. É, tipo isso, era uma festa. Só que ao contrário, né? Era uma manifestação. Daí a gente ficou uns 2, 3 dias em casa, a gente comprou comida e ficou um tempão. Eu não me lembro se a gente chegou a ficar uma semana. Cara, é horrível ficar em casa, né? É horrível, na missão. Nossa, Não cara. tem nada pra fazer. Nossa, cara, eu lembro quando eu peguei dengue, cara, que eu tive que ficar uma semana em casa, eu queria me matar. Nossa, cara. Daí, nossa. Vocês tinham na missão de vocês, eu tinha na minha missão, eu sempre quis que acontecesse, mas eu tinha na minha missão, nós tínhamos um código. Vocês tinham um código na missão de vocês? Sim. Na minha missão Eu era não vou lembrar. guarde os livros. Guarde os livros era o quê? Ir pra casa e fazer as malas. Era guarde os livros e mande os livros. Mande os livros pega todas as coisas, vai pra próxima rodoviária mais próxima e espera instruções. A gente tinha esse código. Eu ficava esperando uma ligação que tivesse vindo e que falasse pra mim, guarde os livros. E aí você teve isso, né, cara? Tive isso. Mas foi código mesmo, assim? Mas não. Foi do nada, assim. E Mas eles usaram algum código, alguma coisa ou não? Só Então, falou, ó, vai pra casa, volta as algumas malas. semanas antes, o Senhor estava preparando a gente, né? Os apóstolos provavelmente já sabiam, né, disso. Então eles tinham pedido pra gente fazer tipo uma rota de fuga. A gente tinha que ter um membro pra gente ir, a zona tinha que ter uma pessoa e tal, tudo que tinha ter uma casa, tudo certinho. Que louco isso, E a velho. gente fez tudo isso, a gente tava tudo planejado, a gente tinha Se comida em precisasse, casa. hein? A gente ia. E tanto é que foi muito rápido. O irmão já passou, já me levou, já colocou os missionários da zona inteira no micro-ônibus e a gente foi pro hotel. Foi Não te bem- deram uma arma pra você sair da rua. Ah, que legal, cara. Sair da rua com uma arma. Então, É, Quanto tempo tu já tinha? eu tinha 9 meses. 9 meses. bastante já, bastante Bastante. tempo. Tinha quase um ano. Quase um ano. E aí você foi pro hotel e do hotel tu foi pra onde? Então, primeiro o presidente. Peraí, vamos falar um pouco mais sobre Nicarágua antes de a gente Sim, ir pra não. próxima. Tem Porque muita Nicarágua coisa. Né? deve ter sido muito legal, né? É, Foi pra tive- capital? Então, Interior? na capital nunca servi. Eu só tive 2 áreas, né? Que foi 9 meses que eu fiquei ali. Eu fiquei no interior, essa minha primeira área, que foi São Marcos. Deve ser muito legal o interior lá, né? Era bem bacana, assim. Comida diferente. Muito. O que Que? come lá? O que é diferente lá? Então, na verdade, come arroz e feijão. Muito. Igual ao nosso? Não. É chamado de galho pinto lá. Que é a comida de Nicarágua. Se tu vai em Nicarágua não comer galho pinto, é impossível. Porque eles comem isso toda hora. De manhã, do almoço, na janta. É arroz com feijão. Só que o arroz é um pouquinho mais duro, é menos cozido que o nosso. E o feijão é o vermelho. Que eles usam lá, eles só usam esse. Feijão vermelho. Eles só usam esse. E é gostoso, feijãozinho É. vermelho. Eles não usam preto não lá. Não? O feijão preto eles odeiam. Nossa. Mas eles deixam mais al dente, então, mais firmezinho. o feijão. É. Tá, e o que mais assim estranho? Eu, Algum che- bicho? eu cheguei a comer cérebro de vaca. É mesmo? É. Caraca. Mas é tipo Uma comum sopa. ou não? Não, era menos comum. Igual a buchada de bode lá que... Tipo, a irmã fez pra gente lá numa sopa. Porque lá não dá pra gente escolher muito o que a gente ia comer. Assim, diferente do Brasil, que aqui as irmãs dão um almoço, né? Lá a gente pagava uma irmã da igreja pra ela cozinhar pra gente. Ela Sério? cozinhava todos os dias. Vinha a nossa entendi. mesada, esse dinheiro pra gente pagar o almoço. E ela fazia na casa de vocês? Não, fazia a gente ir na casa dela, né? Comer. Porque tinha muita Inclusive coisa. domingo, tudo? É, todo dia. Todo dia. A nossa avó fez isso, né? Nossa Uhum. avó, ela cozinhou pra Daí missionários. tinha uma irmã que só cozinhava pra missionários. Aí ela fez isso pra vocês. Isso Uma aí. sopinha de miolo de vaca. Nesse eu acho que não foi nem a irmã que a gente que essa foi, eu acho que foi janta. Tá, e aí, miolo gostoso? É bom. Tinha gosto de frango normal. Tudo tem gosto de frango. E daí a gente jantava muito lá também. Tanto que de tanto comer arroz e feijão, eu lembro que eu fiquei inchado na missão, assim, eu tava mais gordo assim. Comia no almoço, na janta Sério, e às vezes cara? de manhã, cara. De manhã cedo, Às feijão? vezes de manhã, quando eles davam Café da manhã café da manhã parrudo. pra gente, é só comida que sustenta lá. Caramba. Na tua casa não entra feijão, então? Não, hoje a gente come bem Feijão menos, preto, né? né? Mas é. não Mas eu faz gosto, muito. é bom, feijão é bom. É bom, é bom. É, só não gostava de comer de manhã, que daí dava um revertério assim.
Nossa, de manhã cedo, cara. Imagina. Coitados dos americanos vão se vir lá, cara. Coitados, cara. Esse é o prato dos campeões. Isso, mas eu comi uma coisa que me fez mal, que eu comi, que eu acho que talvez o que faz, eles pegam a cabeça do porco e faz um caldo, um caldinho, assim. Isso é muito bom. É chamado de caldillo, assim, fica bem gorduroso. Isso é gostoso. Isso daí eu lembro que eu fiquei passando mal, acho que porque tava muito quente no dia. Mas não achei ruim não, assim, né? É gostoso. É uma coisa que come todo dia, né? Nunca mais comeu, né? Não. Me desculpem vocês, mas eu servi interior de São Paulo. Tu comeu bem, né? Toda a influência de Minas Gerais, eu comi bem pra caramba. Na missão. Lá em Ribeirão Preto, lá em Minas Gerais, se come muito bem. Tirando o jiló e o quiabo, se come muito bem. Mas em Recife eu comi muito bem. Em Pernambuco eu comi muito bem. Nossa, Tem umas coisas exóticas diferentes. Né? Buchada de bode é uma coisa exótica, mas é uma delícia. É maravilhoso. Só coisa boa. Galinha cabidela. É bom pra caramba. É porque você Cuscuz. gosta. Mas você não é. Você não serve de. Tudo, é igual ele gosta de tudo, cara. Mas é igual eu, cara. Ele gosta de tudo. Quanto mais estranho, mais ele gosta. Olha, Não, também não é assim. É assim. Eu tenho um paladar muito pra vocês terem refinado. noção, pra mim eu comia tudo. Tipo, eu nunca recusei nada na missão. As irmãs que me viram, eu nunca recusei nada. Nada na missão. Só o que não pode na palavra de sabedoria, né? Que daí a gente tinha que recusar. Ele ficava inventando doencinha pra não comer giló. Aí eu comi tudo. Não, eu tenho estributite. Sei. É, isso aí. Mas aí, vamos lá. O que marcou a missão? Tem uma experiência bacana pra contar pra gente de lá? Nicarágua. Depois tu vai contar. Aguenta aí. Aguenta aí. Depois que eu saí de Nicarágua, né? Aguenta aí que ele vai falar pra onde ele foi. Que ele pode escolher a missão pra onde ele queria ir, tá? Curte, compartilha e segue o canal. Então, em Nicarágua, a gente teve, na minha segunda área, essa que foi minha última também, a gente ficou famosa. Como a minha esposa contou aqui que eles ficaram famosos, a gente foi chamada até de... Como é que é o nome daquele filme? Agora me fugiu da mente. Aqui na cadeira dá um branco em tudo, né? Dá, sempre. Aí dá. Todo mundo sai dessa cadeira falando, esqueci de falar isso, esqueci de contar aquilo, esqueci de falar, todo mundo faz isso. É porque são 2 anos de muita história, né? Ou 1 ano e meio de muita história. Mas né? começou assim essa história. O irmão ligou pra gente. O Vinícius escutou essa história lá na minha casa. Tu vai lembrar. A irmã ligou pra gente, Eldris, vocês podem dar uma benção na minha irmã hoje à noite? A gente falou, claro, né, irmã? Benção com a gente mesmo, né? Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra servir. E daí... É só pra mim anotar aqui, ela é membro ou não membro? A irmã era membro e essa irmã dela também era membro, só que ela era menos ativa, fazia tempo que ela não ia na igreja. E daí no caminho a irmã começou a perguntar assim pra gente, Eldris, vocês já tiveram experiência com espíritos ruins, essas coisas? Não, tu não vai contar. Eu não gosto dessas coisas. É boa. Eu morro de medo, cara. Essa é engraçada. Tá bom. Eu também morro de medo. Deixa ele contar, cara, que chato. Eu não gosto Faustão, cara, vai. Gosto. E aí daí a gente falou, não, irmão, nunca tive, né? Mas a gente sabe que existe, mas eu nunca tive. E eu era uma pessoa muito cagão. Quem me conhece antes da missão, se eu assisto um filme de terror, eu durmo uma semana, cara, de luz apagada. Eu não assisto. Eu também não assisto mais por isso, mas no passado... Medroso. Eu tinha bastante medo até esse dia. E daí, quando a gente chegou na casa da irmã, foi muito engraçado, porque tinha uma senhorinha, e daí a senhorinha... Eu tô ficando com medo, cara. Calma, vai ficar boa. E daí a senhorinha chegou no meu companheiro e falou assim, oi, são vocês que vão fazer exorcismo? Caraca, velho! E daí eu olhei pro meu companheiro e meu companheiro olhou pra mim e eu falei, quê? A gente falou, tá, né? Então a gente foi conversar primeiro. Daí daí a irmã começou a... Ninguém era membro da casa aí, só essa pessoa que tava, né? Mas era menos ativa, né? Então fazia bastante tempo mesmo. Faz muito sentido ela ser menos ativa. E daí a gente começou a conversar com ele. Só que eu senti que era casa. Porque assim, quando a gente entrou na casa, parecia um... Não fala que tinha uma boneca daquela de Não. porcelana lá. Não fala. Era um ambiente muito assim, muito... Pesado. Muito pesado, cara. Tu sentia que o espírito não tava ali, né? Eu tô sentindo isso agora. Então eu falei que... Mas tu vai sentir já já.
Então eu falei que eu falei pra gente fazer uma oração dedicatória da casa. Eu falei, então vamos fazer a oração, né? Vocês já assistiram WWE? Não, óbvio que não. Aquela luta. Sabe, aquela luta, que né? é meio teatral e Conhece tal. o John Cena? Sim. Tá no filme agora, Velozes e Furiosos, ali, né? Então, igual a do John Cena, né? Então, quando a gente começou a orar, daí a gente escutou uma cadeira levantando assim. E eu tava aqui, ó. Eu tava orando com a cabeça baixa, não querendo abrir meu olho, né? Porque eu não queria ver o que tinha lá. E daí, quando a gente acordou, já tinha um... Acordou? Tipo, faladamente, né? Desculpa. Ah. E daí a gente... Cara, eu tô cagado. E daí ela tava bem, né? Tava sentada. Tá me dando um calorão, sabe? Um calorão. E daí a pessoa falou, não, porque vocês têm que ver ela fazendo. Eu falei, ver o quê? Ver o quê? Ela falou, começa a fazer a oração de novo, fica de olho aberto, ou começa a cantar um hino. Daí a gente, tá, vamos cantar um hino. Daí meu companheiro cantou um hino, ele gostava de cantar, cantou um hino. Daí a mulher se levantou da cadeira. Daí começou assim, a fazer uns negócios assim, ó. O olhar dela era assim, né? Meio só fixava assim pra gente assim, ó. E daí o marido dela, sabe o John Cena? Pegou ela e... John Cena, pum! Jogou ela no chão. Mentira, cara. Jogou ela no chão. E a gente vendo aquilo ali. Eu falei, caramba, mano. E daí 5 pessoas segurar ela e o marido dela agarrado lá. O John Cena lá tava lá com ela. E a gente falou, caramba, o que a gente vai fazer? E eu era muito cagão, já falei, né? Daí o meu companheiro, ele era ao contrário de mim. Ao contrário do David aqui, né? Que tá com medo, o Vinícius tá interessado. O meu companheiro não tinha medo de nada. É o de pouca sangue. É o de pouca sangue o nome dele. Pouca sangue. Pouca sangue. Todo mundo perguntava isso pra ele. Que é literalmente em espanhol pouco sangue. Era o sobrenome dele. E daí ele começou a falar com o espírito mal? Começou. Não, você tá de sacanagem. Ele falou. Ele falou. Não. Um diálogo, igual a gente tá conversando aqui. Mas ele falou assim, eu não tenho medo de você não. Ele falou, você é fraco. Eu falei, quem tá doido? Cara, que idiota, ele tava desafiando. Sim. E daí eu assim, de longe assim, e daí eu lembro que eu fui me abaixar. Se não bastasse toda a cena ainda, Sim. ele foi... E daí quando eu me abaixei, minha calça rasgou. Daí eu tava lá com a calça rasgada, literalmente. Aí eu levantei de novo, fiquei assim, né? É que os missionários hoje, eles usam calça skinny, né? Vocês não estão entendendo, cara. Eu tô rindo de uma experiência negativa, tá ligado? Como é que foi isso, cara? E daí de novo. Levantou de novo e o John Cena de novo pro chão. Sério? Sim, acho que foi umas 3 vezes. Caramba, E daí cara. a gente deu uma benção também, né? E daí não saiu não. Não saiu, cara. Ai, cara. E o John Cena lá, irmão. John Cena acho que lutou a noite toda. Demais, cara, que demais. O David não tá rindo. Cara, a minha cabeça tá suando. Mas vamos... Eu tô num calorão, eu tô vermelho. Tá, então. Calorão. Pra parte boa agora. Ai. E daí a gente lembrou da escritura do Senhor, né? De Cristo, que ele falou que... A gente fez igual a tua esposa, pegou o livro de Mormon Não. e deu na cabeça dela. Quando o Senhor falou que só saía com jejum e oração, né? Foi o que o Senhor disse. E foi o que a gente fez. No outro dia a gente jejuou. Foi muito difícil o jejum, porque tava muito quente. Não. Tu vai dizer pra mim que tu voltou lá. A gente teve que voltar, porque não resolveu. A gente não ia deixar assim, né? Por que não? Eu deixaria. Ó, era uma cidade pequena e a gente era muito conhecido. Então, se a gente tivesse Isso deixado... em Nicarágua, né? Em Nicarágua. Caramba, mano. E daí a gente jejuou o dia inteiro pra ir lá de noite. Aí eu lembro que no planejamento... Tu voltou, cara. Num planejamento, meu companheiro escreveu assim, ó, compromisso 9 horas, né? 8h30, sei lá, 8 horas. Matar demônio. Eu não ia aceitar meu companheiro. Não.
Não, já tá Exorcismo. Já fiz jejum, tá resolvido. Tá resolvido. Já fiz Daí a gente tinha feito o jejum. Não precisa né? voltar lá pra confirmar. E daí a gente não voltou sozinho dessa vez, né? A gente levou mais 2 eldres, que era da mesma ala, e o bispo. Os eldres bombadão. O americano que mal Tá, tinha e chegado na missão. tu voltou de boa? Eu voltei. Na segunda vez eu tava mais confiante, tinha feito jejum, tava com mais fé, né? A noite tinha sido difícil Mas pra com dormir. medo. Mas assim, a gente tava confiante. A gente tava um pouquinho de medo, a gente tava um pouquinho. Mas aí a gente voltou lá com o bispo. E... Voltou com a calça reforçada. Contra a calça, né? Cara, E daí é a mesma coisa, John Cena continuava jogando lá. ele não parou desde o dia anterior. Não parou. Toda vez, cara. Era no chão, toda vez. Nossa, E cara. daí o bispo falou, senta ela que a gente vai fazer a unção. Daí a gente foi os 5, né? Colocou a mão na cabeça dela, deu uma benção de saúde. E isso é uma experiência de jejum, de oração e de bênção pra mim. Porque quando a gente disse amém, o ambiente da sala iluminou. Mudou. Literalmente, parecia que tinha tirado o preto assim, de todo o ambiente assim, escuro e tinha tido luz. Ficou tudo iluminado. Ela sentou, conversou com a gente. Era outra pessoa. Normal. Ela nem sabia o que tinha acontecido. Não. Caraca. Foi um final bom. Então, com essa experiência, a gente sabe que o poder do Senhor é real, né? Ah, com certeza, cara. Com certeza, com certeza. Pô, Nicarágua te marcou então, né? Me marcou. História de terror. Essa daí. Mas tinha que fazer, eu acho. Mas acho que eu não vou participar. Eu tive uma ideia, mas eu não vou participar. Esse vídeo vai estar passando no Halloween. Especial de Halloween da Zayocast Foi exatamente- com o Luan. Exatamente o que eu pensei. A gente podia fazer um especial de Halloween só com... Não fala. Não. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de coisa boa? TechPix? Cara, Cara, mas não, mas peraí. Deixa eu só fazer Não vai voltar, né? Não, uma reflexão, cara. Eu não quero refletir sobre isso. Uma reflexão, cara. Eu gosto de fazer reflexões aqui no canal. Porque você aprendeu a ser mais forte. Uhum. Eu tenho um testemunho muito, muito forte sobre o jejum. Também tem. Eu tenho um testemunho muito forte sobre o jejum. E os milagres que o jejum traz. Milagres mesmo. Como esse que você viveu na tua missão. É um milagre. Pra mim, é um milagre. E o legal, cara, que eu gosto de atentar é que o testemunho ele pode vir tanto da experiência positiva, quando você viveu uma experiência negativa. Porque se há o mal, existe o bem. Exatamente. E você viver o poder de Deus agindo sobre o sacerdócio para curar alguém, para salvar alguém, isso é um milagre, cara. Isso é muito legal. Isso é muito bom. É claro que nem todos vão ter essa experiência. Uhum. Nem todos vão viver isso, né? Mas esses milagres a gente consegue ver hoje em dia. Não é da época de Cristo, isso não é da época da Bíblia, é hoje. Porque o sacerdócio é real, o sacerdócio está na terra hoje. E isso que é muito legal de ouvir, entendeu? Sim, Da gente porque atentar. o Espírito Santo é verdadeiro. É tão verdadeiro que em Nicarágua, na minha primeira área, teve uma senhora que ela não sabia ler, não sabia escrever, era analfabeta, né? Era uma senhorinha assim. Então ela quase mal falava, assim, ela falava com bem dificuldade. E daí a única coisa que a gente podia falar pra ela era orar, né? E ir na igreja. Então como é que ela ia receber o testemunho do livro de Mormon sem ler? Ela não sabia ler. Então essa senhora foi na igreja. Eu falei que ela já estava meio fraca, né? Então naquele dia que ela foi na igreja, ela tomou o sacramento e se sentiu forte. E daí ela foi batizada. Esse foi o testemunho dela. Do sacramento que ela tomou, se sentiu força e ela foi batizada. Que legal, cara. E assim é o Espírito do Senhor. Mas acho que essa é a lição que fica, né? Independente da experiência, se a gente sentiu o Espírito, se foi negativo ou positivo, ou se foi feliz, teve um final feliz, se não teve. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje na Terra. É para aprender com as experiências que a gente tem. Não importa se é negativa ou positiva, mas aprender com elas. Aconteça o que acontecer, desfrute. Desfrute. Uhum.
A gente aprendeu isso com a Duda, né? Aprendeu com a Duda e com todos os outros que passaram aqui. Cara... Mas, mudando de assunto, pra gente incluir aqui, então... A gente tá espiritual. Com medo, mas... Editor, traz o papel higiênico lá. Ah, cara, eu tive mais medo da experiência do George. Qual? Ele viu um homem voando. Ah, foi inusitado. Não senti medo. Sei lá. Foi inusitado. Mas e aí? é que uma quando- engraçada. Não, lá mas- em Nicarágua. Em Nicarágua, engraçada, tem muitas. Eu acredito. Cara, essa foi uma experiência espiritual, inusitada e engraçada, Foi cara. engraçada. Não é todo dia que a gente vê o John Cena, né? O John Cena pulando na esposa, jogando no chão. É. Então, é engraçado. Tá, mas peraí, vamos lá. Ela voltou pra igreja? Como é que ficou a Então. situação deles? Eles não ficaram muito firmes na igreja. A gente tentou também ensinar toda a família, mas assim, eles não tinham muito desejo de progredir, mas eles tinham um testemunho que poderia ver deles, foram na igreja. Mas não. Inclusive, vai ser difícil chegar neles, né? Mas se eles verem esse vídeo, é pra eles irem pra igreja. Mas ela entendeu o que aconteceu com ela? Sim, entendeu? Entendeu? E daí foi uma coisa, assim, bem marcante mesmo nessa área aí. Foi uma coisa muito inusitada. Caramba, muito. Mas tu acha que isso acontece só com as pessoas que se permitem? Acredito que sim, né? Talvez ela tava muito fraca, né? E daí aconteceu, mas o poder do Senhor é mais forte. Não Se tem. a gente tiver o Espírito Santo, A luz sempre vai prevalecer. exatamente. A luz sempre vai prevalecer a escuridão. Agora, engraçado, ó, a gente tá falando de medo, né? Eu morro de medo de chuva. De chuva. Tipo, chuva forte com vento, né? Tipo, um ciclone igual teve ano passado aqui. Eu tenho muito medo disso. Começou a ventar muito forte, fico com medo já, até hoje. E em Nicarágua eu passei uma tormenta tropical. Que tava tendo um furacão que inclusive passou em Porto Rico. O profeta até visitou depois Porto Rico. Ele contou um pouco disso. Passou em Porto Rico e passou na Flórida também, nos Estados Unidos. Vocês tiveram que ficar mais uma semana em casa. Não, nesse daí a gente só ficou uns 2 dias, porque só foi as chuvas, né? O furacão tava passando próximo, chegou Era área litorânea. chegou a tormenta ali próximo, né? Porque Nicarágua é cercado pelos 2 oceanos. Sim. Atlântico e Pacífico, tem dos 2 lados. Tu viu os dois? Hã? Tu viu os dois? Não, eu não cheguei na praia em Nicarágua. Não? Não tava perto do litoral. Era mais longe. E daí, o meu companheiro e eu tava morrendo de medo já, né? Imagina, né? E daí o meu companheiro, no meio da chuva, a gente tinha que trabalhar ainda. Daí a gente ligou pro líder de zona. Ô, Helder, não, tá impossível trabalhar, tá chovendo muito, deixa a gente ir pra casa. Aí eles, Helder, a gente não tem permissão pra ir pra casa. A gente não acredita. Vamos continuar na chuva. A gente continua na chuva. E chovendo. E, trovão, vento, a gente se escondendo. Daí meu companheiro olhou pra mim, meu treinador era ainda, né? Ele falou, Helder, vamos pra casa, a gente vai morrer aqui na rua. Daí, no mesmo momento que a gente tava chegando em casa, o líder de zona liga pra gente. Helderis, é pra todo mundo ir pra casa. Meu companheiro quase morreu, uma árvore ia cair na cabeça dele. Caramba. Sério, cara. Sério. Daí quase caiu uma árvore no missionário, né? Daí foi todo mundo Aí- pra casa. Aí teve que ir todo mundo pra casa. Sim, daí a nossa casa alagou. Não. Tava cheio de água, assim. Entrou água por baixo. Era chuva, então. Era muita chuva, muito vento, ficou sem energia. Então é verdade aquela promessa, quanto mais chuva pega, mais bonita fica. É, É verdade. A Duda lá do vídeo dá pra provar. isso é verdade. Mas, nossa, essa foi uma coisa assim que eu fiquei com muito medo. Mas daí no outro dia a gente tinha molhado todas as nossas roupas também. E daí a gente teve que ir pra uma reunião, acho que era não era de zona, mas era só com os líderes de distrito, meu companheiro era líder de distrito. Daí ele foi, a gente teve que ir, daí a gente foi de roupa normal. Sério, não daí tinha se- roupa. Eles se sentiam bem estranho, na verdade, andando na rua, né? Todo mundo olhando pra gente. E tudo devastado, assim, na árvore, um monte de coisa no meio da rua. Caramba. Nossa, cara. Fizeram bastante projeto de serviço. Nem teve tanto, assim, nessa época aí.
Mas Nicarágua eu fiz bastante. Nossa. Cara, Lá eles exploraram o isso é uma missionário. coisa inusitada, assim, não sei se é inusitada, esqueci a palavra. Mas eu e minha esposa, a gente adora chuva. Tempestade, trovão. A gente gosta. Eu não A gente gosto. gosta de ouvir os barulhos do trovão e tudo. A gente gosta, é gostoso. Cada É um. bom. Cada um. Cada um. Sou machão, cara, sou machão. 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 O hétero másculo. Tá, vamos lá. Aí você ligou pro presidente, agora eu quero mudar de missão, não quero mais ficar aqui em Nicarágua. É muito perigoso, muita Tá chuva. perigoso, muita Perigoso. chuva, tem uma guerra Terremoto. civil. Terremoto? Lá tem muito terremoto, tipo, é muito Mas tu pegou comum. com terremoto? Sim, mas é assim, foi só um sismo assim, bem fraquinho, assim, tipo, balançou a mesa assim, só. Sério? É. Mas foi o meu primeiro terremoto. Que legal, cara. Caramba, já pode dizer que viveu um terremoto. Porque lá tem muito vulcão. Eu vi um vulcão. Caramba, uma tempestade tropical, um vulcão, terremoto, uma guerra civil, Espírito mal. um demônio. Ó, se não é o país que tem mais vulcão, é um dos que mais tem. Tem muitos vulcões ativos lá. São ativos mesmo. Tá sendo lava e tudo, né? Então não me surpreende que tu recebeu uma ligação. Ó, vai pro hotel que nós vamos mandar todo mundo Isso pra é cá. normal nessa missão. Nossa É normal. Acontece frequentemente. Nossa. E daí fechou a missão. Tiraram mais de 100 missionários, né? Que foi com o meu grupo. Esses que foram pro hotel e ficou uns 30, 40 missionários assim pra... Uau. É engraçado, engraçado sobre isso, porque eu lembro da notícia, eu acho que é no site da igreja, alguma coisa assim, mas a gente não dá muita bola, né? Porque a gente não tá ali vivenciando, não temos ninguém conhecido e tal, de missionário lá e tal. Não parece que não faz muito sentido, porque não é uma coisa próxima da gente, Sim. né? Sim. Falei, tá Mas agora eu fechando. tô ouvindo, Cara, é diferente, é muito né? interessante. Né? Porque agora tem uma pessoa próxima, né? Exatamente. E daí, não veio nem do presidente, veio de cima, né? Veio dos apóstolos. Os apóstolos escolheram quem ia ficar e quem ia ser redesignado. Eles redesignaram todos os missionários. É mesmo? Né? Não ficou ninguém na missão, então. O presidente Brown foi pra onde? Ele foi pra casa. Foi pra casa. Já tava quase acabando o tempo dele também. Ah. Acho que ele tinha menos que um ano ainda. Não lembro muito bem quanto tempo E aí tu tinha. recebeu um novo chamado. Novo chamado. Como foi? Foi por telefone, e-mail? Não, daí foi o presidente da missão mesmo. Ele leu e falou: agora eu vou ler os elders e sisters e as suas novas missões. Cara, que legal, que louco isso. Daí eu imaginava que era pro Brasil, né? Daí eu fiquei pensando: pra onde que eu vou, né, cara? Pra onde que eu vou? A mesma Cara, sensação duas Ele vezes. viveu 2 vezes isso, cara. Pra onde que eu vou? Daí ele leu Brasil, Curitiba Sul. Eu falei: ô, Curitiba. Eu amava Curitiba. A gente quase tinha ido morar em Curitiba uma A época. Rússia brasileira. Né, Curitiba, né? Caramba, cara, que a legal. cidade do frio. Eu ia conhecer o frio a primeira vez, cara. Porque quando eu vim aqui em Criciúma, eu tava no verão. E o verão de Criciúma é igual todos os verões. Muito quente, até pior muito aqui. quente, cara. Aqui é É quente. muito quente aqui, cara. E daí eu falei: nossa, eu vou conhecer o frio. E daí eu fiquei bem feliz. Aí na segunda-feira já pegou o avião direto pra cá. Então, deu um probleminha lá pra mandar a gente. A gente ficou normal, dá um problema na Mas- atenção. Aí a gente ficou mais uns 3, 4 dias no hotel. Sem fazer nada ali. Só comendo, dormindo. Só comendo bem. Oh, Nossa, comidinha de hotel, só top ali. Cama da mais baluda que Aí tem. tinha o Pinto Gato, como é que era o... Como é que era o nome do rango lá? o Gaio Pinto. Gaio Pinto. Era, mas isso era comida de todo mundo, né? Lá no hotel tinha de tudo. Nossa, hotel é top. Era café da manhã, almoço e janta, assim. Teu pai já tava em Criciúma, né? Tá, acho que tava. Eu lembro dele contar essa experiência pra nós, até preocupado com roupa de frio pra você. Sim, porque eu não tinha. Não tinha? Nicarágua veio no meu chamado, falou que eu não precisava levar terno pra missão. Que na minha missão não era obrigatória. Olha só. Na Só minha, pra tu ver o na calor. minha era, eu levei, mas o presidente fez uma regra naquele manual dos missionários, falou que a gente era proibido de usar. Sim. Eu inclusive levei porque eu lembrei, eu não vou pra missão sem terno, né? Vou chegar no CTM sem terno. Daí eu fui, fiquei no CTM e no CTM eles exigiam que a gente usava o terno, né? Uhum. Principalmente nas reuniões lá nos serões, né? E daí eu só tinha isso. E um moletom que eu tinha levado por acaso. Que era um moletom que eu gostava muito do meu time. Daí eu levei, né? Qual é o teu time? São Paulo. Daí eu levei um moletom de São Paulo.
E só isso que eu tinha quando eu cheguei em Curitiba de frio. Nossa, cara, Curitiba é frio, cara. E daí eu fui sozinho, Chegou cara. invernão? Isso, tava no inverno. Abril ou maio? Maio. Qual área? Então, foi assim, né? Primeiramente eu fui sozinho pra Curitiba, né? Depois foram alguns missionários de Nicarágua, inclusive um amigo meu, que era de Goiânia também, foi pra Curitiba também. Ele tava em Nicarágua junto comigo, a gente serviu na mesma missão. A mesma estaca? Não, a gente era estaca diferente. Mas eu conheci ele porque a Sim. gente foi junto, né? E daí chegou outros missionários da Missão Norte também lá em Curitiba Sul. Foi pra Fortaleza, foi pra Brasília. Os brasileiros que tinha em Nicarágua, eles colocaram no Brasil aqui. Tinha pouco, mas a gente foi. E daí, cara, eu lembro que tava sozinho. Nossa, não sei nem o que tava passando na minha cabeça. Nem lembro o que tava passando. Não tava passando nada. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo no avião? Parece que eu tô indo embora pra casa mais cedo, mas eu não fiz nada. Eu ficava estranhão. pensando, né? Daí quando eu cheguei em São Paulo, em Guarulhos, aquele aeroporto bem pequeno, né? Eu tava com a mala quebrada. Nossa. E em Guarulhos tem que pegar um ônibus pra ir outro lugar do aeroporto. E eu com a mala nas costas, sozinho. Que tava quebrada, né? E tu morou em São Paulo, sabe que é um pouco frio lá já, né? É friozinho já. E eu já tava morrendo de frio, porque eu estava com terno. E daí eu falei, imagine quando eu chegar em Curitiba. Bem assim. Imagine quando eu chegar em Curitiba. Nossa, foi um choque. Primeiramente, todo mundo falando português em São Paulo já. Principalmente falando as gírias, né? Pô, o que é isso aqui? Eu falei, nossa, eu tô no Brasil mesmo. Que choque, né, cara? Que choque, tá acostumado com um idioma 24 horas por dia. Daí eu cheguei lá em Curitiba. Sabe quando tu abre o freezer na primeira vez? Foi quando eu senti quando a porta do aeroporto abriu, assim, pra ir pro carro do presidente da missão, que ele foi me buscar no aeroporto. É frio, cara. Cara, Como se era estivesse frio. entrando no freezer. Eu tava morrendo de frio. Imagina, isso é um choque, né? Porque o quê? Quanto tempo de viagem? Daí até o... De Nicarágua até São Paulo? Eu tive que ir de Nicarágua até o Panamá, Tá. que são quase 2 horas. Daí do Panamá pra São Paulo, quase 7. 7 horas, arredondando, né? E daí eu fiz a escala, demorou um pouquinho, umas 2 horas. E daí eu vim pra Curitiba, que daí São Paulo e Curitiba é pertinho. Tudo no mesmo dia, cara. Saiu lá dos 40 graus Uhum. Nossa. e pegou quanto? 20? Metade. Menos da metade, né? Caramba, cara. Tava muito frio em Curitiba. Sozinho. Sozinho. E quando eu chego, o presidente da missão não tava lá. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não tenho celular, não tenho nada. Nossa, falar, cara. né? Não tinha ninguém te recepcionando no aeroporto? Não tinha ninguém. O presidente ia lá, né? Ele ia, só que ele deu uma atrasadinha. Presidente Kubler, meu presidente querido. Daí ele me buscou lá, mas foi bem bacana. Aí tu foi pra qual cidade? Qual área? Eu fiquei uns dias improvisado em trio lá, né? E daí eu fui na cidade de Piraquara, que fica perto de Pinhais. Ali próximo de Curitiba, é próximo. Metropolitana. né? Região metropolitana ali, né? E daí eu passei mais frio ainda. Mas como é que vocês resolveram isso? Com frio eu peguei de missionários que estavam indo embora, peguei o que tinha em casa e fui. Até hoje eu tenho algumas roupas da missão que eu uso ainda. Eram boas. Mas tu não falou pro presidente? Eu não tenho nada, vamos pro shopping? Daí eu falei, mas só deram um casaco pra mim. Caramba. O presidente só deu casaco. Não era da missão dele, era de Nicarágua. Tipo, sabe, mandaram pra cá, então... Não, mas isso é muito diferente, cara, porque todo mundo me olhava estranho na missão, tipo, quando eu cheguei. Falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele nem chegou com os novinhos. Aí você não tinha grupo nenhum. Veio de nenhum, outra cara. missão. Só chegou aqui. O que ele tá fazendo Pois é, aqui? como é que foi pra te ir embora da Ainda missão botaram depois? um trio, cara. Você foi com um grupo, o teu tempo era diferente, era o mesmo Daí tempo? eu fiz amizade com o pessoal, né? Inclusive, encontrei americanos que passaram no CTM junto comigo, que foram no meu grupo. Ah, legal. Daí eles estavam no CTM na época que eu tava, né? Os americanos ficam mais tempo no CTM, né? E chamado? Quando você tava lá, você tinha um chamado, quando você veio pra cá, você teve outro chamado, era sênior, LD? Não, continuei normal, continuei como sênior. Meu companheiro era sênior também quando eu cheguei, daí a gente ficou os dois sênior. É o De Sanches, que foi meu companheiro 2 vezes. Eu repeti de companheiro ainda bem que era legal, né?
Mas da tua missão no Nicarágua só veio tu pra Curitiba. Não. Daí veio o meu amigo também. Tá, que era brasileiro. Isso, que era de Goiânia também. Tá. Ele veio, mas só que ele veio depois de mim. Eu fui o primeiro a chegar lá na missão. Ah, entendi. E daí veio alguns da missão norte de Nicarágua, com ele, mais 3. Que era outra missão. É. E daí ficou aí, alguns de Nicarágua. Mandaram a maioria. Por isso que hoje tu falou no começo lá, porque só tem uma missão hoje lá. Exatamente. Você teve o mesmo companheiro 2 vezes? Uhum. Ele é de onde? Ele é dos Estados Unidos, da Flórida, mas a mãe dele é brasileira. Ó. Os pais dele são separados, né? Mas o pai dele já casou novamente, a mãe dele também. A mãe dele é brasileira e o pai dele é venezuelano. E ele é americano. E ele é americano, nasceu lá. Que legal, cara. Então não tinha cara de americano. Não, nunca tinha. Ele falava português A bem? gente chamava ele de mexicano. Falava muito bem. Mas ele aprendeu tudo na missão, que a mãe dele não ensinou português pra ele, não. Sério? É, que ele não morou muito com a mãe dele. Que vacilona. É. Ela vai entender no vídeo. Ela é brasileira. Foi vacilona, não ensinou teu filho. Eu achei que era muito raro, porque eu também tive o mesmo companheiro 2 vezes. É. Adelece Santos, que é meu amigão até hoje. Vocês não aprenderam a ser companheiros juntos, daí tiveram que ir 2 vezes. Não, a gente era demais mesmo. É, Tinha que ser 2 vezes. A gente era demais. No meu caso é porque a gente tava dando muito certo. Sério, o Elder Santos foi um dos companheiros assim, que deu mais certo, assim, tanto em companheirismo de relação entre nós dois, né? Como no trabalho mesmo, assim, a gente se entendia muito bem. Eu e o Adelece Santos somos como 2 melhores amigos, cara. Certo? Tá, e aí, vamos lá. Agora uma experiência de demônio no Brasil. Não tive. No Brasil não tive. Não, vamos lá, uma experiência gostosa agora. Traz o espírito gostoso pra mim de novo, hein? O espírito do Senhor. Uma experiência bem bacana, hein? Ou engraçada, né? Então, tem uma coisa que muita gente não sabe. A missão, inclusive eu tô estudando terapias, né? E a missão não é só um preparamento. Todo mundo foca só no espiritual, né? Pensa que o jovem tem que se preparar só pro espiritual. Fica digno que vai dar certo. Fica digno e vai pra missão. Mas não é bem assim. A missão são 3 coisas. Mas existia uma época, né? Talvez hoje não é assim. Não é assim. Mas existia uma época, há muito tempo atrás, que eles... vamos salvar ele, manda pra missão. Sim, tem problema, vai pra missão. O cara tava com problema, manda pra missão que resolve. Mas não é bem assim, né? São 3 áreas. A missão é físico, espiritual e emocional. Como é que tu vai lidar com o não, com a rejeição? Que é o que mais acontece. Cara, e vou falar pra ti que a minha maior dificuldade era essa. Exatamente. A minha maior dificuldade, a missão inteira foi os não. Como é que tu vai lidar com um dia difícil? Sem emocional. Uma área difícil. Companheiro difícil. Companheiro difícil. Exatamente. Então são 3 áreas, né? E eu ensinei uma jovem que quem encontrou a gente foi o irmão dela. Mas só pra... Tu falou que agora tu estuda terapia, né? Faustão? Não, porque eu me interessei no assunto. Desculpa, eu achei interessante a questão legal. Porque é importante, cara, para os jovens... os jovens irem preparados emocionalmente, né? Com certeza. Pra lá. Provavelmente que tipo de terapia daria pra fazer? Então... Tipo, fazer... Tá falando antes de ir pra missão? Pra se preparar pra ir pra missão? Primeiro eles têm que identificar qual áreas que eles sentem mentalmente, né, emocionalmente, que não está legal. Daí pode fazer tanto o que eu faço, que é a análise da íris, né, para descobrir o que tu tem, saber se tu tem traumas. Como assim, íris? Então, a gente tira a foto da íris. Do olho? Do olho, né, a íris do olho. Tá, uma foto. Isso, é uma ciência que estuda a íris, né, que revela várias coisas, tanto como... comportamentos que a gente tem tendência a ter. Tu vai ter que né? fazer isso com a gente. Eu vou fazer com vocês. Vai ter que fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Cara, Vamos tu fazer. deve ter muito trauma. Não. Tu tem muito trauma na tua vida. Muito tranquilo, minha vida. Não, vamos fazer isso aí, cara. Vamos fazer e vamos colocar no Zion.cast no Instagram. Pode ser. Vamos fazer e vamos botar na Zion. Cara, a gente vai descobrir coisas da tua vida. Eu não vou fazer. Não, eu me nego.
Vamos lá, tu tava ensinando uma moça, e aí? E daí, O Faustão te cortou. o irmão dela era açougueiro do mercado próximo da nossa casa. E daí ele olhava a gente todo pida indo comprar lá, né? E daí um dia ele contatou com a gente, no pida mesmo ali, meu companheiro anotou o endereço. Daí a gente passou, né? E daí quando a gente chegou lá, era uma menina muito triste. Ela não dava nem um sorriso. Eu só ficava assim, a lição toda. Eu falo o nome dela, porque hoje ela já tá muito melhor, a Paula, né? A Paula ficava assim. E a mãe dela também bem triste, assim. O pai dela ficava na casa, mas ele nunca escutava. E era bom que pelo menos a gente podia ensinar, né? Tava na casa, o homem da casa, então a gente podia entrar. Sim. E daí a gente começou a ensinar ela e nada de um sorriso. E a gente tentando, né? E ela até lembra disso, que a mãe dela contou pra gente depois, que ela disse que o primeiro sorriso dela, que ela tinha visto dela em anos, foi com o Helder Santos, meu companheiro, né? Que ele gostava de fazer piada também. E dela deu um sorriso. Uau. Caramba, legal. Que legal. E ela mudou totalmente. E a gente continuou ensinando ela. Ela se batizou, né? E a mãe dela depois se batizou também quando eu saí da área. A mãe dela precisou de um trabalho de um pouco mais de tempo também. Mas ela tinha adquirido depressão porque ela tinha sido humilhada em uma igreja. O líder da igreja lá... Tinha total aversão à igreja, então. Qualquer tipo de igreja, né? Ela foi humilhada, o pastor lá da... Não sei que igreja que ela foi, né? Tinha falado um monte de mentira que ele disse que estava sentindo ali na hora que era ela. Mentira bem pesada, assim. E daí ela se trancou em casa, saiu da escola. É mesmo? Foi bem difícil. Caramba. E o evangelho mudou a vida dela. Uau, que legal. Fez ela devolver a alegria dela que ela tinha antes. Né? Nesse momento tu sentiu então que tu realmente tinha que sair de Nicarágua e tá lá. Exatamente. 2 missões. Isso eu senti várias vezes na missão, né? Com cada pessoa que eu ensinei. Porque assim, tem um discurso do Elder Bad, né, que ele fala: não importa aonde servimos, mas como servimos. Então muitos missionários, quando eles foram redesignados, ficaram muito tristes. Tipo, vou sair da minha missão, cara, eu não quero sair daqui. Eu não fiquei assim. Eu tinha certeza que o Senhor tinha preparado para que eu estivesse lá. E quando eu cheguei na missão, eu tive certeza que algumas pessoas dali só eu podia ensinar. Então, eles tinham que ser o Helder Loureiro ensinando elas. Legal, cara. Muito bom. Nossa. E a Paula foi uma delas. E a Paula foi uma delas. Vocês trouxeram alegria pra vida de novo dela. Exatamente. Caramba. Muito bom. Pra todo mundo que fica pegando meu pé, que eu faço muito piada, o evangelho é alegria. O evangelho é alegria. O evangelho é diversão. Bom, a Duda falou isso aqui também, né? Sua esposa também falou isso aqui. O evangelho é diversão, é alegria. Sim. E curioso que a minha experiência da minha esposa foi totalmente ao contrário, né? Então, cada missão tem experiências únicas, né? Únicas, cara. Únicas. Eu acho que esse é o nosso sucesso. Esse é o sucesso da Zioncast. Porque a gente pode entrevistar 1000 missionários retornados. Sempre vai ter experiências diferentes e únicas. E espirituais, engraçadas, inusitadas. Cara, e piriri. Todo mundo fala do piriri. E aí, teve piriri? Olha... Sabe o que me deram de presente esse domingo? O quê? Irmão Giovanni. Querido. Papel higiênico. O quê? Um rolo de papel higiênico, por causa que eu tive piriri na missão. Então tá falando de papel higiênico, né? Não aconteceu comigo. Nunca é contigo, né? Não aconteceu comigo, né? Eu tive, na verdade, tive poucos, assim, piriri. Piriri que eu passei foi quando, na semana que eu fiz 1 ano, meu joelho começou a doer. Daí bateu aquele medo, eu falei, não vou pra casa, não. Não quero ir pra casa. Não, sério, eu vou pra casa, não vou voltar mais, sei lá. Já passava tudo na cabeça, né? E essa é uma experiência de cura. Porque eu lembro até hoje, tive que fazer ressonância magnética no meu joelho, né? Na missão? Na missão. Nossa. Fiz ressonância magnética. Pressão, hein? Daí o resultado eu levei pro médico e ele falou: você faz academia? Eu falei, não, vai ter que fazer. Faz fisioterapia? Vai ter que fazer também.
E daí, é tudo que eu não podia fazer na missão. Podia fazer fisioterapia, mas era 2 sessões só para aprender. E daí, se tu quisesse fazer mais, se era na densidade, tinha que ir pra casa. Não podia ficar fazendo na missão a fisioterapia, né? Então, e ele passou o remédio, né? Pra ajudar a... É que eu tive problema na cartilagem do joelho, né? Meu joelho desgastou de tanto andar, né? Por isso que eu falei que é preparação física. E olha que eu era preparado fisicamente. Antes da missão eu era atleta. Eu jogava bola, treinava jiu-jitsu antes da missão. Era magrinho também. A missão deixou mais gordinho, né? E daí, cara, eu só lembro que eu orava todo dia, cara. Tinha dia que eu acordava, no meio da madrugada eu tinha que levantar pra tomar um paracetamol de dor. Caramba. Tava doendo muito, falando, não quero ir pra casa, Senhor, por favor. Daí eu lembro que eu fiz oração, eu falei, Senhor, só falta... Acho que eu tava na semana que eu fiz 1 ano, né? Faltava 1 ano, mas era menos que 1 ano, era um pouquinho mais pra frente que eu fiz essa oração, né? Porque demorou mais um pouquinho, né? Acho que faltava 9 meses pra me terminar. Quando eu fiz a oração, eu falei, Senhor, só me dá 9 meses na missão. Depois eu fiz a oração, pedi pro meu companheiro, meu filho, é o Kilton, americano, pra me dar uma bênção. Daí ele me deu uma bênção de saúde do jeito dele ali. Não falava muito português, mas falou umas partes de inglês também, o senhor entendeu. E, cara, foi incrível. Assim, na minha outra área, quando eu fui transferido, que foi pouco tempo depois, já estava melhor. E na minha próxima área... Senti mais nada. Nunca mais senti. Uau, que legal. Legal, muito bom. Que legal. É, milagres, né? Agora, eu tô rindo porque eu lembrei de uma experiência, uma pegadinha que nós fizemos com o americano verdinho, novinho. Tu falou do papel higiênico, né? E aí nós morávamos em 4, e aí tava chegando na casa, e na nossa casa a gente tinha bidê. Bom, eu sou paulista, pra mim bidê é aquela coisa que tem do lado do vaso sanitário, que se sentava antigamente para lavar as nádegas, né? Você abre ali, tem o jato ali, solta o jato ali, e aí você senta ali e tal. O que a gente fez, cara, era a primeira casa que ele ia chegar depois do CTM, né? Depois de tudo. A primeira casa que ia chegar. A gente tinha um bidê. A gente tirou todos os papéis higiênicos da casa. Tudo. Tirou todos os papéis higiênicos e deixamos uma toalhinha do lado do bidê. E aí, na hora de ir no banheiro, ele foi no banheiro, e ele olhou, a primeira coisa que ele procurou foi o papel. Aí ele falou em inglês com o outro ela, né? Cara, where's the paper, mano? Cadê o papel aqui, meu? Onde é que tem papel? E o outro falando, cara, no Brasil não tem papel. Mas tinha no CTM. Você faz caquinhas aqui, e depois você senta aqui e lava o bumbum aqui. E depois segue com o toalhinha ali. Não, man. Não. Não. Sim, você faz aqui, aí você limpa aqui e passa a toalhinha ali. Ah, não, cara. Não. E ele ficou segurando, cara. Até o máximo que ele conseguiu. Até que ele não teve jeito, ele foi no banheiro. Nós ficamos atrás da porta. Deixaram. Deixamos. A gente foi. Vocês são do mal. Cara, a gente foi atrás da porta. A gente foi atrás da porta e tava lá. E aí, a hora que ele deu descarga, nós ficamos tentando ouvir, né? Agora ele vai ligar o bidê, a gente nunca tinha ligado o bidê. Só veio dizer, não, man! Brasil, não, man! Brasil, não! Cara, coitado, cara. Quando ele saiu do banheiro, nós estávamos com os rolos na mão, assim, ó. Sacanagem. Coitado. Caraca, cara. É tipo um companheiro que não aguentou chegar no banheiro também. Coitado, o The Rollins. Sempre é um companheiro. Tava semana mal, né? Nunca é. Tava semana mal, assim. E daí a gente tava no almoço. Ele tentou comer no almoço também, ele tava mal também. Só ia no banheiro 10 vezes. A gente tava trabalhando só próximo de casa pra ficar perto, né? Só que daí a gente tinha ido pro almoço. Era até perto, assim. Não dava 15 minutos andando. E daí a gente tava caminhando e tinha Cara, mas 15 minutos, pra quem tá se cagando? Exatamente. E ele falou, Elder. É uma vida inteira, cara. Mas foi muito engraçado como aconteceu. Ele tava com a bolsa dele aqui, né? E daí ele parou assim, Elder, está acontecendo. e jogou a bolsa dele na minha mão e entrou pro meio do mato. Curitiba. Lá longe, assim. Tipo, era um lugar que tinha um matagal mesmo. Mas já era área. aqui, Curitiba. Sim.
Daí era lá em Araucária. Daí ele entrou lá pro Matagal, Ed Rollins, e de longe eu só vi a cabeça dele assim, ele abaixou, né? E daí eu só comecei a sentir o cheiro. Falei, nossa senhora, tá vindo de longe o cheiro. Eu falei, o cara tá mal. Cara. E daí ele pegou umas folhas lá, se limpou. Com folha! Com folha. Só que não limpou direito não, que tava fedendo ainda quando ele chegou. Não tem como, cara. Ele chegou em casa, jogou lá na máquina pra lavar, porque o negócio tava feio. Com papel higiênico já é Nossa. difícil se limpar, imagina com folha. É, o Ed Rollins, olha... Cara, e tu comeu coisa esquisita em Curitiba? Não, era só benção. No Brasil é o melhor lugar pra servir, principalmente Mas, no sul. tipo, carne de onça. Não tinha. Carne de onça? É um prato típico de Curitiba. Não, Não. nunca vi. É, pode botar. Nunca nem vi. Comenta aí se você é de Curitiba, se você comeu... Como é que é? Carne de onça. Carne de onça. Ah, quem come carne de onça, David? Não é a onça. Não é onça. É um nome que eles dão a um prato que é feito com carne moída. Eu acho que talvez é cru. Procura no Google pra nós, editor aí. Bota aí, editor. Procurei. Ah, nem bota nada, editor. Não, Bota no aí. Google aí, por favor. Bota no Google ali, carne de onça. Eu não comi isso aí, não. Cara, no Brasil... É muito conhecido lá em Curitiba. Eu já fui muito pra Curitiba e é bem conhecido lá. Carne de onça. Não é a carne da onça, é um prato de lá. Ah, entendi. Salvou. Mas olha... Quem é de Curitiba, bota aí. Ou quem conhece, por favor, bota nos Tá, não comentários. precisa ficar bravo. Eu tô bravo, cara, porque eu conheço. Quem me conhece sabe que eu gosto de experimentar as coisas. Eu já comi verdade, lá. cara. Não, É verdade. servir no Brasil é benção, cara. Comida no Brasil, quem não come é fresco. Que é muito bom, né? É bom. Não come cara. giló. Tem que comer giló também, pra minha irmã ficar feliz, né? Cara, eu comi de Estributite. tudo, de Eu tudo. sempre quis comer giló. Meu sonho. Inclusive, eu não no posso. dia que eu cheguei de Nicarágua, Tem estributite. no dia que eu cheguei de Nicarágua, O desafio dele, tu fala pra ele comer giló. giló. Beleza. 100 views no teu vídeo. 100 views. 100 views a gente alcança no primeiro dia que lança o vídeo, cara. Deixa ele falar, Faustão. No primeiro dia que eu cheguei, meu presidente, eu não contei isso, né? Quando depois eu tava morrendo de frio, né? Ele me levou pra comer na churrascaria. Fazer 9 meses que eu não sabia que era carne de verdade. Porque era pouquinha carne em Nicarágua, é muito caro também, né? E daí... Nossa. Cara, e Curitiba tem umas churrascarias. E eu, nossa, eu me acabei. Eu acho que o presidente olhou pra mim, esse come bem. Tu lembra qual foi a churrascaria? Não lembro o nome. Se eu passar na frente eu lembro. Cara, Curitiba tem muita churrascaria Mas esqueci. boa, cara. Nossa, tem muita churrascaria boa. É no caminho pra São José dos Pinhais ali. Ou churrascaria boa. Aquela avenida das Torres. Sim, essa avenida aí. Ali tem umas 5, 6 Tem um monte de churrascaria, churrascarias. por isso que eu não Cara, lembro. ali é muito bom. Tá, e tu já voltou, tu ou tua esposa, no local onde vocês serviram? Porque agora você tá perto pros dois, né? Tanto pra você pra Curitiba, quanto É, pra Duda pra Porto Só que Alegre. veio a pandemia, né? Ah, verdade. Daí a gente até viajou pra Ilha do Mel, que fica no Paraná. A gente passou em Curitiba. Só que daí a gente não tinha como visitar ninguém, né? Principalmente na pandemia. A gente viajou em dezembro agora. Então a gente achou melhor ficar, mas a gente vai voltar. É Pois perto, né? Ficou pertinho, né? Ficou perto, Curitiba e Porto Alegre. Deixa melhorar as coisas aí que a gente volta. O templo de Curitiba também é muito legal, né? É, Lindo aquele templo. Né? muito lindo. Mas e aí, mais uma experiência antes de encerrar? Uma que você pensa assim, bah, essa eu não posso ir embora sem contar essa experiência. É, além das experiências que eu já contei, uma que eu acho que... Vocês querem o quê? Engraçado ou... Cara, fica à vontade. Aquela que você acha que não pode faltar. Que não pode faltar, então vamos pro espiritual, né? A gente já conversou até de coisa ruim aqui. Vamos pra espiritual. O espírito, ele é muito verdadeiro na missão, né? E tem que ser na nossa vida também, não é só na missão. Isso eu sempre falo, né? Que as pessoas só contam experiência quando estavam na missão, mas tem que continuar. Depois da missão tem que continuar assistindo o espírito, né? E uma experiência que eu tive na missão, em dias que dá tudo errado, os dias que dão tudo errado, na verdade é pra dar certo. Porque é pra tu fazer alguma coisa diferente. Se a gente continuar, é The Bad falava, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, a gente vai ter os mesmos resultados. Então nesse dia a gente tava lá do outro lado da área e tinha caído tudo. Tudo. Tava eu e o The Aidan já, né? Meu outro companheiro americano. Aqui no Brasil só tive companheiro americano, tá? Só americano. Só gringo. Só gringo. Companheiro grande, pequeno, tudo quanto é jeito. Meu companheiro Edom aqui tinha 2 metros de altura. Nossa. Nossa. Tem, né? Jogador de basquete. Jogador de futebol americano, quarterback.
Caramba. Joga pela Stanford. Ó, que Famoso, massa. famoso. Manda esse vídeo pra ele lá. Vou mandar. E daí deu tudo errado naquele dia, né? E daí a gente falou, vamos visitar o Ângelo. O Ângelo era esposo da presidente da Sociedade de Socorro da nossa ala. E ele não era batizado. Ele não era membro, né? E quando a gente chegou lá, a gente sempre ensinava os dois juntos. Que ela ajudava, também prestava o testemunho dela. Era um trabalho de anos, assim. Eles eram casados... Não tanto tempo, mas eles namoravam faz muito tempo. Mas eles eram casados há uns 3 anos. Mais ou menos. Eu não me recordo bem. E daí a gente chegou e a esposa dele não tava, a Soraya. Ela não tava, ela tinha ficado pra... tava trabalhando até tarde. A gente falou, a gente nunca ensinou ele sozinho. Vamos ensinar, né? A gente entrou, começou a conversar com ele. E daí, do nada, sai esse assunto assim. Ele falou, a gente tá chegando a minha hora. Do nada, assim. Do nada. E daí a gente olhou um pro outro assim, começou a conversar. Rindo já, igual o índio. Sorriso aqui nas costas já. E daí a gente fez o convite pra ele, né? E ele aceitou. E ele nunca tinha aceitado. Muitos elders tinham... Mas todo mundo já tinha passado lá. Sim. Ele lembrou muito a experiência do meu pai, que meu pai também é converso, né? Ele se casou, ele se batizou depois que a minha mãe já era membro há algum tempo, né? E quando a gente fez o convite pra ele, ele fez uma pausa assim, né? Aceito. Agora... E foi do nada, assim. Foi uma experiência literalmente do nada, né? Então, se a gente não tivesse passado lá naquele dia, talvez ele não tinha se batizado agora, né? A gente não sabe. Mas a gente precisava estar ali para fazer o convite para ele. Porque ele sozinho não ia falar, eu vou ali na Primeiro igreja. vem daquele sentimento que vocês tiveram de que, vamos visitar ele. Exatamente. Ele tava, de repente... Ele tava sozinho. Sozinho. Pôde ficar mais à vontade com a gente. Caraca, cara, não tem... Daí depois a gente fez uma oração de joelho, foi muito espiritual a oração assim. E foi um converso muito bom que eles se selaram no templo recentemente. Uau! Famílias eternas, né? Que legal, Top, né? cara. Que legal. Top. A gente saiu da casa pulando, né? Literalmente, a gente tava pulando. É tão bom, né? E daí era uma rua escura, assim, daí tinha umas mulheres passando assim, elas se assustaram com a gente. A gente desculpa, a gente tava feliz. Esse sentimento de quando tu vai numa casa e tu faz o convite e a pessoa diz sim, cara, é inagualável. Não existe. Mas as pessoas têm que entender que existem momentos ruins na missão, né? Momentos difíceis também. Não existe não. A gente tem que estar preparado. Mas tu não tem a impressão de que mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas difíceis, tu ainda se sentia feliz? Sim, porque como eu falei no começo, a nossa fé não deve estar focado no resultado, e sim no em Jesus Cristo. É porque nossa, esse aí é pra nossa... Qual o presidente que falou isso? Presidente Brown. Brown, né? Isso aí é pra virar a tua frase do Paulini. Coloca lá no Instagram essa aí como dele. Mas até fugiu o que eu ia falar. Mas eu lembro quando eu tava na missão, que ferradão lá, com os pés doendo, cheio de bolha, cansado, eu ainda era feliz pra caramba, cara. Não entendia por quê. Verdade. Tava ali contente com o meu companheiro, a gente rindo, caminhando pra casa, sabe? Planejando os batismos, planejando as pessoas que a gente tava visitando, falando sobre as pessoas que estavam progredindo, as pessoas que estavam... Cara, quando uma pessoa falava assim pra gente, hoje eu decidi parar de tomar café, ou hoje eu decidi parar de fumar e, tipo, sabe, largava aquele vício e se dedicava a fazer as coisas. Cara, aquilo era uma felicidade... Eu competia com os missionários do meu grupo, quem tinha a maior bolha. Não, mas a minha bolha é do tamanho da palma da minha mão. Nós competia, era orgulho, cara. Ter bolha era questão de orgulho. Legal. Daí eu aprendi com o meu outro presidente Kuvler, que eu tinha que falar dele no vídeo que eu falei do primeiro, né? Dois americanos. 2 americanos. Eu tive 3, na verdade, mas fiquei 15 dias com o presidente Olden. Aprendi algumas coisas com ele, mas mais ainda foi com o presidente Kuvler, né? Que eu aprendi a maioria das coisas, né? Ele sempre falava. O que te foi buscar Isso, esse mesmo. Tá.
ele... Que te esqueceu lá. Mas Tu foi aprendeu só paciência com ele, só uns né? minutos. Daí ele... Mas ele te levou pra churrascaria. ele confessou, né? Confessou. Mas o que ele sempre dizia, né? Que a gente tem que ter... Que é um discurso, isso também, que é o quarto missionário, que é o que tem altas expectativas e muito amor. Pra gente ter sucesso na missão, né? Então a gente tem que ter muita expectativa, que vai dar certo. Mesmo quando a gente tá um dia ruim, a gente tem que ter alta expectativa sempre. Mas a gente não pode ter alta expectativa com um pouco amor, né? Senão a gente não consegue ser um missionário de sucesso. Faz muito sentido, né? Muito sentido. Top. Legal. Encerramos então com essa frase aqui. E obrigado por ter assistido até agora. Obrigado mesmo você que já curtiu. Você que não curtiu, clica aí em curtir, compartilha, se inscreva no canal e acompanha lá o Instagram. Zion.cast. Tem muito conteúdo. Nós vamos fazer um conteúdo com o Luan. Vai fazer uma terapia da íris com a gente. Uma análise da foto. Íris. Vai bater foto. Deixa o teu Instagram para as pessoas que quiserem... tiverem interesse nesse... O de terapeuta é terapeuta loureiro, @terapeuta loureiro, né? Que legal, cara. Tu já tem um Instagram do terapeuta loureiro? Sim, eu tenho. Que legal, já que tem legal. algumas pessoas assim. Quem tiver interessado nessa terapia, conversa com ele lá. Online e presencial. Online, porque a pessoa pode mandar uma foto da íris. Uau, isso é muito legal, cara. Massa. Legal, a gente vai fazer, nós vamos descobrir todos os podres do Vinícius. Galera, curta, compartilha. Obrigado mesmo de coração. Vocês estão sendo demais com a gente. A gente cada dia vem mais empolgado a fazer esse projeto aqui. Obrigado mesmo. Abraço. Vamos fazer uma meta de like em vez de views? A gente já chegou a algum vídeo com 100 likes? Não. 100 likes, Vinícius come giló? Fechou, gostei. 100 likes e o Vinícius come giló. Sempre o Vinícius. Corta aí, editor. Nossa, muito bom. Cara, o cabelo super inteiro. Eu tô com sede, porque eu falei demais. Porque eu tô